Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui nesta pegada de fé, de esperança, de amor e direção de Deus, trazendo uma palavra para você que está casado, vai casar ou está em união estável. Se case, para você criar os filhos ao modo de Deus, na presença do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: famílias são como galhos de uma árvore. Todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Sejam parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Números, capítulo 6, versículos do 24 ao 26, no livro de Salmos, capítulo 144, versículo 12, no livro de Isaías, capítulo 44, versículos 3 e 4, e no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 2, com o título Criação de Filhos em Cristo, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui nessa pegada de fé. E eu quero agradecer pela vida de vocês, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos nessa palavra, nesse encontro da família. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, ativou o sininho, para agradecer a você, né, que está na expectativa do livro, né, Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém, que escrito por nós, que está no forno, está saindo, né? Em nome de Jesus, nós agradecemos a você. Meus queridos, essa palavra que nós vamos meditar hoje, ela é, vamos dizer assim, emblemática. Por quê? A criação de filhos no seio familiar talvez seja o maior desafio para as famílias na atualidade. Nós temos pessoas que não se importam com seus pais,
nós temos pai que não se importa com os filhos. O pai aqui, meus queridos, é pai e mãe, não é só a figura paterna do homem ou materna da mulher. São muitas vezes situações em que nós não encontramos guarida, né? Nesta relação, neste relacionamento. Por isso nós estamos trazendo essa palavra no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. No livro de Salmos, capítulo 144, versículo 12. No livro de Isaías, capítulo 44, versículos 3 e 4. E no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 2, com o título Criação de Filhos em Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Amém. Nós começamos com uma bênção que vem na vida dos nossos filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus queridos, nós precisamos aprender a abençoar os nossos filhos. Nós precisamos aprender como demonstrar o respeito que nós temos pela palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Nós precisamos atuar na presença de Deus, instruindo os nossos filhos. Muitas vezes, meus queridos, nós não queremos, no seio familiar, ter trabalho. Às vezes é aquele filho que está dando trabalho, está saindo muito, está virando as noites nas baladas, aquela filha que você não sabe onde ela está. E nós precisamos interceder e orar por esses filhos, meus queridos. Interceder e orar, trazer à existência aquilo que não é como se já fosse, pela palavra da fé. É preciso, meus queridos, e se você tem filhos ainda pequenos, crie os seus filhos à luz da palavra, para que você, olha só que palavra maravilhosa, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Provérbios, quando for grande ele não desviará dele. Por quê? Porque não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, caminhando com ele. E nós temos a dificuldade pelas pessoas que estão separadas e que estão vivendo, né, o opróbrio na vida deles em relação a ter o tempo necessário. Nós temos pessoas que são empresárias, que dizem não ter tempo, mas depois eles vão ter tempo para visitar os filhos em situações adversas. Então é preciso, meus queridos, que nós tenhamos isto em mente. Amém, Márcia? Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Amém? Amém. Olha só que maravilha. O Senhor faça resplandecer o rosto de Deus. Vamos parafrasear essa parte do versículo. Que Deus, né, faça resplandecer sobre ti, filho meu, a sua graça. Que Ele faça com que você compreenda e entenda aquilo que Deus faz na sua infinita sabedoria e grande misericórdia pela sua vida. Muitas vezes, meus queridos, nós temos a oportunidade de ouvirmos os nossos pais, mas nós não queremos. Simplesmente não queremos, porque eles são antiquados, eles não sabem de nada, pelo menos na cabeça de alguns jovens. Mas nós sabemos que os nossos pais,
já passaram pelo que nós passamos. E nós estamos passando. Eles já têm a experiência de vida. Eles têm a experiência de terem vivido dias que nós não conhecemos. Terem vivido situações que nós nunca imaginamos. E é interessante, meus queridos, que quando nós conseguimos ouvir nossos pais, né, nós temos, primeiro de tudo, tem um mandamento com promessa, né? Quando nós ouvimos os nossos pais, nós os honramos. E honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E está na velha aliança e na nova aliança. Ali em Efésios capítulo 6, versículo 2. Né? 1 e 2. O que nós estamos trazendo aqui, meus queridos? É que toda esta palavra de hoje é para que você se volte para a família, você se volte para os seus filhos, você se volte, filho, para os seus pais. Agradeça a Deus por tê-los em sua vida. Nestes tempos, nós temos visto muitas pessoas perdendo por essas doenças, essas infecções, seus entes queridos. E os pais que já estão velhinhos, eles vão ficando mais fraquinhos e às vezes, né, não conseguem resistir. O que significa isso, meus queridos? Significa que a geração deles está passando. Significa que aquela pessoa que tem a sabedoria cunhada ou agregada através dos tempos está indo embora. Aproveite essa pessoa que você tem do seu lado para que você possa receber de Deus esta palavra de conforto e de consolo. Amém? Amém. O Senhor volte para ti o rosto e te dê paz. Amém? Amém. Olha só que palavra maravilhosa. Que o Senhor Deus volte o rosto para ti, minha filha, e te dê paz. Que o Senhor Deus volte o rosto para ti, meu filho, e te dê paz. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, aliás, cartas de Paulo, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz, meus queridos, ela tem uma característica muito importante. Qual é essa característica, apóstolo? É que por ela nós não somos roubados, nós não somos vituperados, nós não somos aquelas pessoas que têm a falta de oportunidade. Pelo contrário, nós temos exatamente a oportunidade em Cristo Jesus para que eu e você possamos andar de forma tranquila, de forma a conquistarmos aquilo que nós podemos e devemos conquistar no dia que se chama hoje. Esse é o propósito da nossa vida e é o propósito na criação de filhos segundo as Escrituras, segundo a palavra. Amém? Amém. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas. Amém? Amém. E então, na juventude, nossos filhos serão como plantas que têm brilho, que têm força, que têm vigor, que são plantas viçosas. Esta é uma palavra que nós precisamos, meus queridos, trazer na nossa vida, trazer no seio familiar,
trazer para as pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé. Por um momento, nós podemos a nossos filhos e, por vezes, nós estamos sendo abençoados por nossos pais. Muitas vezes, meus queridos, nós não queremos ouvir, porque eles demoram para falar, eles falam, para algumas pessoas, eles falam muitas coisas que não tinha necessidade, e diante disso, nós não temos a paciência com eles. Eu tenho feito o treinamento da paciência. A minha mãezinha me abençoa, 2, 3 minutos, 5, ela me abençoando. E eu fico maravilhado de onde tira tanta sabedoria, de onde tira tanto entendimento, de onde tira tanta virtude. Meus queridos irmãos, é preciso que você declare sobre a vida do seu filho aquilo que é necessário ainda enquanto está sendo necessário. Como assim, apóstolo? É porque muitas vezes, meus queridos, nós falamos na vida dos nossos filhos quando não tem mais jeito. Esses dias, uma jovem de 15 anos chegou para mim e disse: apóstolo, o meu pai, quando eu precisei dele, ele nunca se virou para mim. Agora que já não tem mais jeito, ele vem querer conversar comigo. Ela se referia a uma situação que ela viveu e que ela pediu ajuda ao pai e esse homem não conseguiu ajudar a sua filha. E ela hoje está grávida. Será se esse pai não ensinou? Ensinou. Mas quando ela precisava, era quando ela estava sofrendo bullying na escola, porque ela é um pouquinho forte, vamos dizer assim, acima do peso. E então, para ela poder ser aceita no grupo, foi preciso ela se prostituir. E ela diz: hoje o meu pai quer vir falar comigo, não tem o que falar comigo mais. Aí nós fomos orar, entender, conversar, discernir, e eles conversaram. Glória a Deus, foi maravilhoso. E diante desse negócio, meus queridos, é preciso que você converse com seus filhos, abençoe, use esta palavra de hoje para abençoar seus filhos. Amém? Amém. E as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Amém? Amém. Olha só como é interessante esta situação das nossas filhas como colunas esculpidas de mármore na pedra, forte, né? E para ornamentar o palácio da nossa casa, o palácio que é a nossa vida. A honra, meus queridos, que nós damos aos nossos filhos, ela retorna para nós de uma forma simples, de uma forma tranquila. Quando nós honramos os nossos filhos, eles nos dão honra também. Então, nós somos honrados pelos nossos filhos quando nós honramos eles. Olha, apóstolo, quer dizer então que é necessário que eu honre o meu filho ou a minha filha? Sim. Se esse pai tivesse honrado quando essa filha quis conversar com ele, se ele não tivesse usado aquela palavra medonha, difícil, estou muito ocupado, a filha dele não estaria grávida. Então o senhor está colocando a culpa no pai? Sim, foi ele que não instruiu. Agora, detalhe, ela não tem mãe. A mãe morreu, ela tinha 11 anos. Então ela tem 4 anos que a mãe dela morreu. E ele vive uma situação financeira muito boa.
mas segundo ele não tem tempo. Se não tem tempo, amigo, mude a sua história de vida. Amém? Amém. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Amém? Amém. Pois derramarei água torrente na terra seca e água na terra sedenta. Meus queridos, o que é isso? Nós estamos nos referindo ao coração dos seus filhos. Nós estamos trazendo exatamente essa situação do coração. A palavra de Deus, ela está perto da sua boca e no seu coração. A palavra que nós confessamos, a palavra da fé. Aquela palavra de entendimento, de discernimento, para os seus filhos não errarem o alvo e não serem achados em pecado. Porque pecar, meus queridos, é errar o alvo. Nós precisamos do entendimento da palavra de Deus, da inerrância, da eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos instruir os nossos filhos e fazermos com que eles andem de maneira simples, de maneira humilde, de maneira... Meus queridos, humilde é aquela pessoa que não tem arrogância, não é pessoa pobre, só para relembrar. Amém? Amém. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, sobre os seus filhos, sobre aqueles que foram gerados por você, sobre aqueles que estão dentro da sua casa sendo instruídos por você, sobre aquelas pessoas que você pode fazer a diferença, sobre a filha que te ama como o primeiro amor da vida dela. Mãe, sobre aquele filho que te ama como o primeiro amor da vida dele. Lembre-se disso, nós podemos fazer a diferença onde nós estamos plantados. Os da casa de César por saúde. Os da casa de César, meus queridos, eram aquelas pessoas que eram escravas e viviam uma situação de opróbrio. Márcia, repita a segunda parte desse que você leu agora. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. A bênção de Deus estará sobre os seus descendentes. Vamos entender essa bênção de Deus. Você é descendência de um homem e uma mulher. O seu filho é o seu descendente. Então, para o seu pai, você será abençoado por ele, por Deus, porque ele promete nesta palavra. Ele traz à existência, meus queridos, aquilo que não é como se já fosse na sua vida. Você não pediu a bênção, mas vai receber a si mesmo. Você vai receber essa bênção através de Deus, pelo Espírito Santo que mora, que vivificou o seu espírito. Amém? Amém. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Amém? Amém. Meus queridos, relva nova. Hoje de manhã, nós falávamos sobre a chuva, vem um sereno à noite e é tão abençoada a água que no outro dia, quando o dia amanhece, já tem
uma plantinha que nós chamamos de babuja, uma plantinha já saindo da terra. E tem um poeta que disse que a terra estava com os brotos tenros. Meus queridos, esta oportunidade dos regatos, né, é para a sua família, meu querido e minha querida irmã. É para você que está agora, nesse instante, nos ouvindo. É para você que está recebendo esta palavra. É para você que está nos dando a sua audiência. É para você que tem filhos e filhas e está os criando segundo a palavra de Deus, segundo o entendimento daquilo que nós precisamos no dia que se chama hoje. É necessário, meus queridos, que nós tenhamos em mente uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? O senhor fala tanto nisso. É que você se volte para seus filhos, para amar eles e abençoá-los. A bênção que enriquece e com ela não vem dor. Esta é a bênção que você deve abençoar os seus filhos. Amém, Márcia? Amém. Seus descendentes serão poderosos na terra. Amém? Amém. Seus descendentes, meus queridos, serão poderosos na terra. Como assim, apóstolo? Nossos descendentes, meus descendentes serão poderosos na terra são se você os abençoar. Se você declarar esta palavra de hoje que nós estamos declarando aqui, sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, a vida da sua família, a vida dos seus pais, a vida dos seus parentes, você terá uma prole poderosa sobre a terra. O poder de Deus, meus queridos, ele traz consigo a riqueza, a força, a virtude, a vitalidade, o entendimento, a direção, o conforto, o consolo, a amabilidade. É desta forma, meus queridos, que nós alcançamos os nossos filhos dentro de casa. É dessa forma, meus queridos, que os nossos filhos não vão andar com pessoas que não trazem nada de bom para os nossos filhos. É desta forma, tomando essa posição, meus queridos, que você e eu podemos trazer à existência na vida dos nossos filhos esta oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. É desta forma, meus queridos, que as nossas filhas, que eu tenho filha, é dessa forma que as nossas filhas não vão se enveredar pelo caminho da prostituição. É dessa forma, meus queridos, que os nossos filhos, homens, não vão se enveredar pelo caminho da prostituição, da bebedeira, do álcool e de outras drogas. Eu conversava em uma situação que estivemos ontem com um irmão e ele perguntando o que eu achava daquela situação que ele estava contando sobre os alcoólicos anônimos, que ele estava ajudando esse pessoal. Eu disse que é muito bom, é maravilhoso. E ele dizendo que já tinha conseguido, nas palestras que ele tem ministrado, tirar do alcoolismo ou tirar do ponto, e eles estão começando a andar
sem a bebida. E isso é maravilhoso, porque são poucas as pessoas, mas está surtindo efeito. Nós precisamos compreender, meus queridos, que nós temos que ajudar essas pessoas que estão caídas. Amém? Amém. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Amém. Estas pessoas que nós abençoarmos, meus irmãos, será uma geração abençoada de homens íntegros, mulheres íntegras, pessoas que vale a pena se estar perto, vale a pena conviver com essas pessoas, vale a pena você abençoar os seus filhos hoje, para que no futuro eles sejam esses homens e mulheres de virtude, esses homens e mulheres que dão frutos e que o fruto deles permanece. Amém, Márcia? Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esta palavra é para você no seio familiar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, pela oportunidade, Senhor, de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, segundo tudo quanto o Senhor colocou em nosso coração no dia que se chama hoje, para trazermos aqui como oportunidade para as pessoas de estarem abençoando seus filhos. Meus queridos, peguem essa lista que a evangelista Márcia recitou agora, completa, e abençoe seus filhos com ela. Abençoe a sua prole, abençoe a sua casa, abençoe todas aquelas pessoas que estão debaixo da sua bênção, debaixo da sua unção, debaixo da sua direção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Família são como galhos de uma árvore. Todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma.